Alguém me perguntou domingo passado se eu, brincando, se eu estava pronto para poder ensinar nessa manhã. Porque o Rodrigo e o Matt haviam ensinado João 18 e 19 e eles fizeram uma bela exposição desses dois capítulos. E eu brinquei que não tinha como dar errado, né? Afinal, era sobre a ressurreição. Então, eu não sei para vocês, mas chegar até aqui, meditando em toda essa questão do julgamento de Jesus, chegar aqui e lembrar do sofrimento de Cristo, do quanto ele foi humilhado, do quanto ele foi castigado, do quanto ele suportou até ele chegar naquele momento de dizer está consumado e poder dar aquele último suspiro e poder dizer pronto, acabou. Até chegar nesse momento, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai percebendo o drama das Escrituras. Como é tenso todo esse momento. E eu espero que seja assim para você, porque realmente para a gente chegar nesse momento de um domingo de manhã, a gente precisa viver toda essa narrativa da crucificação de Cristo. E diante dessa passagem sobre a ressurreição de Jesus, eu queria meditar em alguns pontos. E gostaria de ser breve nessa manhã. Aqui começando no versículo 1 e 2, diz assim: no primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outros discípulos, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde colocaram. Há mais de 2000 anos, nós cristãos nos reunimos aos domingos, por causa de uma manhã de domingo. Por causa da manhã de domingo, onde Maria corre ao túmulo de Jesus e ela não o encontra, hoje nós, como cristãos, em todo o mundo, nos reunimos para celebrar esse túmulo que não está com Jesus, esse túmulo que está vazio. Isso é algo didático para o nosso coração. Quando a gente chega aqui de manhã, ou quando a gente vem numa celebração, num domingo à noite, a gente precisa lembrar que Cristo ressuscitou em um domingo. E esse é o motivo de nós estarmos aqui. Se Cristo estivesse ainda naquele túmulo, provavelmente nós estaríamos na nossa casa, porque não haveria motivo para a gente celebrar, não haveria motivo para a gente se alegrar. Mas porque Cristo não estava naquele túmulo numa manhã de domingo, hoje nós estamos aqui numa manhã de domingo. É interessante ver que quem vai até esse túmulo, quem corre até esse túmulo, não são os discípulos de Jesus, os homens, mas é uma mulher. E é interessante quando a gente olha para a declaração de Maria aqui, quando ela vai dizer para Pedro que ela não havia encontrado Jesus no túmulo, é interessante que Maria diz: tiraram o Senhor do túmulo. A palavra que Maria usa aqui no grego é a palavra Kyrios, que dá a ideia de autoridade, de mestre, de dono, mas também era uma palavra utilizada para traduzir o nome de Deus. Isso é algo tão profundo, porque a gente não tem uma declaração de Kyrios nos capítulos 18 ou 19 de João. A própria reação dos discípulos foi de abandonar, de fugir, de temer. Mas Maria, quando ela faz a sua primeira declaração, ela diz: tiraram o meu Senhor, tiraram o meu dono, tiraram o meu Deus do seu túmulo. Essa Maria que nós vemos aqui é uma mulher que a primeira
primeira passagem que a gente tem na Bíblia acerca dela, fala que era uma mulher com 7 demônios. E isso me faz lembrar de uma outra mulher, que às vezes até algumas pessoas dizem que seria a própria Maria Madalena, mas a gente não tem como afirmar isso. Não há uma base bíblica para que a gente afirme isso, mas me faz lembrar de uma outra mulher que está lá em Lucas 7. Uma mulher que, nessa passagem aqui, diz que Jesus estava na casa de um fariseu. E essa mulher, sabendo que Jesus estava lá, ela então decide encontrar Jesus nessa casa. E nessa passagem, a descrição que se tem dessa mulher era de uma pecadora. E aí, quando ela chega naquele lugar, diz que ela se prostra aos pés de Jesus. E ela começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela começa a enxugar os pés de Jesus com seu cabelo. Ela começa a beijar os pés de Jesus, ela começa a perfumar os pés de Jesus. E diante daquilo, diz que o fariseu, ele olha e pensa assim, se esse soubesse quem está fazendo isso, se ele soubesse quem está lhe tocando é uma pecadora. E aí Jesus, sabendo o que aquele homem estava pensando, ele faz uma das declarações que para mim é uma das declarações mais belas da Bíblia. Jesus fala assim, você está vendo esta mulher? Isso lá em Lucas 7, nos versículos 44 e 47, ele diz assim, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu acredito que o fato de Maria ter corrido ao túmulo de Jesus era essa compreensão de Maria do quanto ela havia sido perdoada, do quanto ela havia amado, e é uma expressão do quanto ela amava o Senhor, a ponto de esperar o primeiro momento que ela pudesse para poder correr e ir até o túmulo de Jesus. Talvez os discípulos com medo e até frustrados porque Cristo havia morrido, falaram, poxa, nós esperávamos um rei, esperávamos um Messias poderoso, forte, alguém que nos livraria talvez da opressão de Roma, e agora a gente tem um homem em um túmulo, morto. Onde está a vida? Onde está o poder? Onde está a autoridade dele? Mas Maria corre para o túmulo de Jesus, porque ela sabia que ela havia sido muito perdoada. E ela então muito o amava, a ponto de sair correndo e perguntar, onde vocês deixaram o meu Senhor? Ela não estava assim, poxa, acho que agora Cristo morreu, então talvez ele não seja realmente Cristo, talvez não seja realmente Messias, então talvez eu poderia usar uma outra expressão, poderia chamar ele só pelo seu nome, porque agora ele não é mais um Senhor, um Deus para mim, mas talvez um amigo. Onde vocês deixaram o meu amigo? Mas ela diz, onde vocês deixaram o meu Senhor? Aqueles que contemplam a dor e o sofrimento da cruz, como Maria, que esteve lá aos pés da cruz, olhando toda a crucificação, aqueles que contemplam toda essa dor, todo esse sofrimento, também contemplam o milagre do túmulo vazio. Aqueles que se colocam aos pés da cruz, contemplam um Cristo crucificado, também irão contemplar um Cristo ressurreto.
E aí a gente vem aqui para o versículo 11. Do 11 ao 13 diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Mais uma vez, Maria ela declara Jesus como Quírios, como seu Senhor. Maria está junto ao túmulo, desconsolada, e ela queria apenas saber aonde estava o seu Senhor. É interessante porque uns versículos antes a gente vê que os discípulos, eles vão para conferir aquilo que Maria tinha dito, elas creram naquilo que Maria havia dito, porque quando fala que eles creram, provavelmente não é que eles creram que Jesus havia ressuscitado, mas elas acreditaram nas palavras dos discípulos que ele realmente não estava no túmulo, então não há nada de nobre nisso, mas diz que eles voltaram para casa, enquanto Maria permanecia chorando e perguntando: aonde está o corpo do meu Senhor? No versículo, e aí segue aqui, dizendo que depois disso, ela virou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. É interessante que, às vezes, a dor, ela nos impede de ver a Jesus. É interessante que Maria estava nesse lugar, desesperada pelo corpo de Jesus, mas quando Jesus lhe chama, se apresenta a ela, ela não consegue reconhecer quem era Jesus. E muitas vezes a gente passa por situações, por momentos na vida, que é muito difícil reconhecer quem é Jesus. Às vezes em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às angústias da vida, mesmo Cristo estando ao nosso lado, mesmo Ele se apresentando a nós, às vezes é muito difícil o reconhecer. Mas é interessante que mesmo assim Maria continua nesse lugar. E eu acho que isso é uma lição para nós, que mesmo em meio a esses momentos da nossa vida, o melhor lugar para a gente estar, o melhor lugar para a gente ficar é buscando ao Senhor, é diante do Senhor. Então, se às vezes a gente está nesse lugar tão pesado, tão difícil, não vai ser longe do Senhor que as coisas vão melhorar. Não vai ser distante do Senhor que as coisas vão melhorar. O melhor lugar para a gente estar em meio à dor, em meio ao sofrimento, é diante do Senhor. E aí no versículo 16 diz que Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se para ele em hebraico, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. É interessante que quem busca ao Senhor é chamado pelo seu nome. O quanto nós buscamos o Senhor é o quanto nós temos do Senhor. O quanto ela permaneceu naquele lugar esperando por Jesus foi o que ela recebeu de Jesus. E agora Jesus, ela faz uma declaração diferente do que ela estava fazendo antes. Agora ela não chama mais de Quírios, mas ela chama de Rabone. E essa palavra, ela tem um significado um pouquinho mais de intimidade.
Porque o Rabone era uma forma mais intensa de Rabi. Rabi era um mestre, mas Rabone era tipo assim, meu grande mestre. Era alguém que estava ensinando, estando ao lado, caminhando ao lado. Então era uma expressão que dava muito mais sentido de intimidade, de relacionamento, e ela sai desse lugar de Kyrios, de autoridade, de alguém que está acima, e agora ela chama o Senhor de Rabone, alguém que está ao seu lado, alguém com quem ela se relaciona, alguém com quem ela pode, então, ter um relacionamento pessoal e íntimo. Isso me faz lembrar um pouco das palavras de Jó. Jó, quando ele tem um momento na sua vida de grande sofrimento, que ele perde seus filhos, perde os seus bens, e ele está naquela discussão com Deus, e ele acha, tipo assim, pô, eu não sou... Por que eu estou sofrendo? Eu não merecia isso. E ele começa ali a discutir, e a gente sabe que os capítulos passam e Jó está lá falando. Ele tem muitos argumentos, ele tem muitas coisas para dizer. Olha, eu não mereço isso, eu não mereço passar por isso. Mas ele não estava compreendendo tudo aquilo que havia acontecido. Mas quando Deus se dirige a ele e começa a falar com ele, é interessante esse tempo que tem, né? Deus dá tipo corda para ele. Deus vai tipo soltando e ele vai, até que Deus chega para, opa, para, agora vou puxar. E quando Deus puxa essa corda e Deus se apresenta quem Ele é, Jó, ele faz uma das declarações mais incríveis, que é: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A declaração de Maria aqui, essa explosão de alegria, ao ela ser chamada pelo seu nome, é como se ela dissesse, agora os meus olhos te veem. Antes Maria não estava conseguindo enxergar o Senhor, em meio à sua luta, em meio ao seu sofrimento, mas quando o Senhor a chama pelo nome, Maria então reconhece Jesus. É como se Maria dissesse, agora os meus olhos te veem. Que nesse dia de Páscoa, que você possa declarar isso diante da grandeza de Deus. Diante da grandeza do amor de Deus. Que você possa olhar para a cruz, como nós cantamos nessa manhã, e possa não conhecer o Senhor somente por aquilo que a gente tem na palavra, não somente em um intelecto, não somente um conhecimento, mas a gente possa dizer, agora os meus olhos te veem, Senhor. Eu espero que essa seja uma realidade para todos nós. Todos nós aqui sabemos da história da crucificação. Mas eu espero que nenhum de nós estejamos assim, nesse lugar de tipo, ok, eu já sei. Tá bom. Mas que todos nós estejamos com o nosso coração diante disso, falando, Senhor, agora os meus olhos te veem. Diante daquilo que o Senhor fez na cruz, diante do seu sofrimento, diante do preço que o Senhor pagou, agora os meus olhos te contemplam, Senhor. Agora eu posso te ver. Versículo 19 e 20 diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus poderia ter ficado de cara com os discípulos, né? Afinal, eles haviam abandonado, foram infiéis, foram covardes, estavam trancados em casa, com medo. Provavelmente, se eles pensassem em Jesus vindo até eles, eles pensariam que as primeiras palavras de Jesus seriam de repreensão, de culpa. E é interessante que a primeira coisa que Jesus diz para eles é que a paz esteja com vocês.
As palavras de Jesus para os seus discípulos foi: ok, está tudo bem. Agora vocês não precisam temer. Essas palavras de Jesus eram palavras de ânimo, porque eles poderiam se sentir extremamente desencorajados, porque eles foram covardes. No momento que Jesus mais precisava deles, no momento que eles deveriam estar ali, depois deles terem feito tantas declarações: não, Senhor, nós estaremos contigo, não, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. Que a história nos conta é que eles dispersaram, cada um foi para um canto, e agora nesse momento, eles estavam trancados em uma casa, com medo. E aí Jesus se coloca diante deles, eles poderiam esperar: poxa, agora Jesus vai descer o sarrafo. Mas Jesus chega e fala assim: que a paz esteja com vocês. Ok, está tudo bem. Eu já sabia de tudo isso. Eu sabia que isso iria acontecer. Como o Rodrigo ensinou, domingo passado, Jesus não foi pego de surpresa. Deus não estava assim: ixi, agora, Pô, deu ruim lá, pegaram ele, crucificaram, agora, ixi, morreu, deu ruim. Mas é interessante que a palavra diz que ele foi como um cordeiro. E quem sabe, um pouco de como é o sacrifício de um cordeiro, ou como um cordeiro é morto, sabe que o cordeiro ele não resiste. Inclusive, um tempo atrás, a gente foi visitar uma chácara para fazer o nosso retiro. Na época ainda que o Lucas estava ainda aqui no Brasil, e aí a gente foi visitar uma chácara e eles tinham cordeiros lá, eles tinham ovelhas. E o dono daquela chácara, ele começou a contar como é que eles matavam. E ele nos contou que as ovelhas, quando elas iam para o abate, elas se curvavam e elas não gritavam, elas não esperneavam. Elas simplesmente esperavam aquele momento da morte. E foi assim que o nosso Senhor foi, sem escândalo, sem querer questionar ou querer ter direito a alguma coisa. O Senhor poderia fazer como nós falamos no começo desse culto. O Senhor poderia estralar os seus dedos, Ele poderia acabar com tudo aquilo ali no momento que Ele quisesse. Mas Ele sabia o quanto era importante Ele ir para a cruz. Ele sabia o quanto era importante Ele morrer, porque Ele estava levando sobre Ele os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas ofensas. O castigo que nós merecíamos estava sobre o Senhor. Toda a dor que Ele levou naquela cruz era o nosso lugar que Ele tomou naquela cruz. Ele não estava lá porque Ele merecia, Ele não estava lá porque Ele fez alguma coisa ruim, Ele estava lá porque Ele nos ama. E Ele entregou a sua vida de forma voluntária. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. E é interessante que a gente olha Jesus encontrando Maria na sua dor, no seu sofrimento. A gente olha para cá e vê Jesus encontrando os discípulos em meio ao seu medo. E agora eu queria mostrar Jesus encontrando um outro personagem muito peculiar nessa história. No versículo 24 diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles.
Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Agora Jesus encontra Tomé em meio à sua incredulidade. O próprio fato de Tomé não estar com os discípulos na primeira vez que Jesus apareceu, talvez já seria um sinal de incredulidade de Tomé. Talvez Tomé já falou assim: gente, morreu, esquece. Bora para casa, bora viver. Foi bom enquanto durou, né? Mas Jesus amava Tomé. E Jesus se apresenta a ele e diz: ok, toca aqui. Toca aqui. E Tomé faz uma das declarações mais significativas para um judeu. Quando ele diz Senhor meu e Deus meu, ele usa a palavra Kyrios, ele usa a palavra Theos, ele usa duas palavras que eram usadas para a divindade. Quando Tomé vê Jesus e vê os sinais da cruz, ele declara: realmente Cristo é Deus, é o Senhor, é o Messias. Para um judeu, naquela época, isso era algo, cara, soaria como uma blasfêmia. Mas ele diz: Senhor meu e Deus meu. Que o Senhor possa nos encontrar onde nós estivermos, em meio à nossa dor, em meio ao nosso medo, em meio à nossa incredulidade. O que essa passagem nos mostra é que Jesus queria se revelar a cada um desses, não importava onde eles estavam. Não importava se eles estavam com medo, não importava se eles estavam sofrendo, não importava se eles até mesmo não acreditavam nele. Ele se revela a cada um de nós. E que o Senhor possa se revelar a você nessa manhã de Páscoa. Seja em meio à sua dor, seja em meio ao seu sofrimento, seja em meio ao seu medo, ou até mesmo em meio à sua incredulidade. Que o Senhor possa dizer: olha, aqui está as marcas da cruz. E essas marcas, elas mostram quão grande é o meu amor por você. Eu não esperei que você me amasse. Eu não esperei que você aceitasse. Eu não esperei até mesmo que você acreditasse. Mas Ele se coloca diante de nós. E mostra que tudo aquilo que Ele fez foi porque Ele nos ama. E para finalizar, é interessante que quando a gente olha aqui, no versículo 21, Jesus diz assim: e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz, todo o seu sofrimento, todo o preço que foi pago naquela cruz, não é para que nós fôssemos para casa, cruzássemos os nossos braços e, legal, que bom. Mas Jesus fala assim: eu envio vocês. Nós estamos aqui porque esses caras deram ouvidos porque Jesus falou e falaram: ok, agora nós vamos. Alguns vão dizer assim que, tudo isso é uma grande mentira. Quem estaria disposto a morrer por uma mentira? Talvez uma pessoa muito louca. Mas quantos cristãos depois disso foram e pregaram e anunciaram o Evangelho? Os próprios apóstolos foram mortos pela mensagem do Evangelho. Por próprio Tomé, porque chegaram em um ponto onde eles falaram: cara, eu não posso simplesmente
dizer que essa é uma mensagem qualquer. Mas eles estavam dispostos a dar a sua vida pelo Senhor. Porque era real, porque Cristo é Deus, porque Cristo é o Senhor, porque Ele ressuscitou. Poderia ser uma mentira sustentada por 1, 2, 3 pessoas. Mas essa história é real e é contada há mais de 2000 anos. Cristo ressuscitou, gente. Ele vive. E Ele nos envia para que a gente também fale para as outras pessoas de que Ele está vivo. E de que Ele pagou um alto preço em uma cruz para que nós pudéssemos voltar a se relacionar com Deus. Para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Esse é o coração de Deus para nós. É um coração de um pai. E qual pai quer ficar distante do seu filho? Por isso o Senhor dá o seu próprio filho, para que nós pudéssemos hoje ser também filhos de Deus. À medida que nós cremos nesse sacrifício, à medida que nós não somente contemplamos um Cristo crucificado, mas também contemplamos um Cristo ressurreto.